Olá gente, André Ilha. Na linha de desenvolvimento pessoal eu vou falar hoje sobre princípios herméticos. Os princípios herméticos, eles remontam ao Antigo Egito, Antigo Grécia, né? No livro em que eu achei que me foi indicado por uma pessoa que estudou filosofia na faculdade, o nome do livro se chama Caibalion, Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia. Esse conhecimento é dito que veio de um senhor chamado Hermes Trismegisto. Dizem que esse homem viveu 200, 300 anos, ele é da antiguidade. Ele desenvolveu ou recebeu e deu e forneceu as sociedades secretas da época, porque antigamente falar sobre coisas que não eram comuns, falar sobre coisas que as pessoas não entendem, falar sobre coisas assim muito cabeças, assim, era uma coisa meio que de bruxaria. Então tudo isso eram sociedades secretas que ficavam desenvolvendo conhecimento, filosofias, ideias e tal. Tanto que era conhecida como doutrina secreta. E basicamente é tão genial o que eles desenvolveram e condensaram que se chama os 7 princípios herméticos. Para quem estuda e começa a entender o que são os princípios herméticos, vai perceber que ele faz parte da vida da gente. Ou seja, realmente você responde tudo na natureza estudando os princípios herméticos. Aí você, mas como assim? Só eu mostrando para vocês o que é. Dizem que os princípios herméticos foram um elemento conciliador de todas as diferenças de filosofias. No próprio livro ele fala sobre isso, né? Então haviam vários sábios na época e ao longo da humanidade como um todo, e sempre houve divergências. Quando você começa a estudar os princípios herméticos, você começa a entender a síntese da formação do universo. Eu vou ler para vocês, que é mais fácil, mostrar uma síntese, e depois vou comentar. São 7 os princípios herméticos. O número 1, o princípio de mentalismo. O número 2, o princípio de correspondência. O número 3, o princípio de vibração. O número 4, o princípio de polaridade. O número 5, o princípio de ritmo. O número 6, o princípio de causa e efeito. Número 7, o princípio de gênero. O princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Então veja só. O primeiro princípio diz o seguinte: o teu universo está dentro da tua mente. Cada mente representa um universo. Pensa só. Todo o universo está aqui, na mente de cada indivíduo. O princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Aí lembra daqueles princípios que a gente viu aí na mídia uma vez, as chaves, os princípios da criação, da riqueza. Pois é, a origem disso tudo lá são os princípios herméticos. O princípio de vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Tudo tem comprimento de onda, tudo é vibratório. Tudo. Isso aqui é matéria, é massa, mas ele tem uma vibração, ele tem uma frequência. O princípio de polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, igual e desigual, são as mesmas coisas. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Princípios da polaridade. O princípio de ritmo. Tudo tem fluxo, tudo tem refluxo. Tudo em suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta. Por oscilações compensadas, a medida do movimento à direita e a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. O princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de casualidade, porém nada escapa à lei. O princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Os 7 princípios herméticos podem parecer, a princípio, meio vagos. Vago porque não está sendo estudado. Se você começar... Eu, por exemplo, eu imprimi, fiz um resumo, eu estudei esse assunto, eu fiz um resumozinho, coloquei num quadro que eu tenho. E toda vez que eu passava lá, eu lia aquele troço e ficava
fazendo paralelos do meu dia a dia. Eu comecei a ver a similaridade, eu comecei a perceber os princípios. E é interessante, todos os grandes gênios da humanidade, absolutamente todos, todas as grandes sacadas da humanidade, estou falando, Newton, Einstein, Galileu, todos eles tiveram acesso a essas informações e começaram a base do seu conhecimento, a base do seu desenvolvimento, as suas filosofias, com base no princípio hermético. Ou seja, no meu entendimento, os princípios herméticos são a base de tudo que é científico. Então, se você tem um objetivo, se você tem a ambição de se desenvolver intelectualmente, sugiro estudar os princípios herméticos e começar a perceber as ligações. É uma coisa interessante. Você vai entender a aplicabilidade dele no nosso dia a dia, em tudo que você faz na tua vida. Mas só estudando você vai chegar lá, só você percebendo você chega lá. Gente, obrigado, até a próxima.